Olá pessoal, bem, vamos agora para o nosso último vídeo do capítulo 4, que é o capítulo sobre pensamento quantitativo. Nesse vídeo, o nosso foco será aplicar o pensamento quantitativo, né, as técnicas os princípios, né, princípio da adição, o princípio da multiplicação, assim como o princípio da seleção, no estudo dos algoritmos. Os algoritmos, como todo bom estudante de ciência da computação sabe, é peça fundamental para no decorrer de todo o curso de ciência da computação. Tá bom? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos introduzir, né, a análise de algoritmos, ou seja, nós vamos, através dessas técnicas de contagens que nós desenvolvemos ao longo desse capítulo, nós vamos poder olhar para algoritmos e estabelecer quantas operações ele realiza em um determinado trecho de código e assim poder já ter uma noção de como é que você pode fazer uma análise daquele algoritmo, ou seja, verificar se determinado algoritmo é melhor do que o outro do ponto de vista de execução de operações. Bem, esse assunto é um assunto que você verá de forma mais aprofundada na disciplina Construção e Análise de Algoritmos. Mas, como eu venho dizendo ao longo de todo o nosso percurso nessa disciplina e ao longo de vários vídeos, a disciplina de matemática discreta, muitas vezes funciona como uma espécie de introdução a praticamente todo o curso de ciência da computação. Então, o que você vai ver agora nesse vídeo servirá como uma breve introdução a um assunto que, em construção e análise de algoritmos, popularmente conhecido como CANA, você verá de forma mais aprofundada. Bem, vamos passar aqui para a nossa lousa digital para a gente poder já começar a ver o que é que nós vamos trabalhar. Um momentinho. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de contagem de operações com algoritmos, né, o que é que nós precisamos ter em mente? Um ponto muito importante que toda vez que a gente tem veja bem, toda vez que nós podemos enumerar, né, ou seja, eu posso contar um determinado conjunto, né, eu tenho ali um conjunto A qualquer e aí eu desenvolvi uma maneira de enumerar aquele conjunto, contar os elementos daquele conjunto. Isso quer dizer que nós podemos, né, nós temos a capacidade de escrever um algoritmo para descrever o conjunto. Ou seja, se é possível eu enumerar um determinado conjunto, ou seja, aplicar técnicas de contagem e contar quantos elementos tem aquele conjunto, é perfeitamente possível também criar um algoritmo que através do qual eu vou descrever aquele conjunto. Em outras palavras, eu havia dito para você que as nossas técnicas de contagem, elas não se preocupam em construir o conjunto. Por exemplo, nós tínhamos aquele exemplo em que você tinha uma sequência de 3 símbolos, né? E o problema perguntava quantas sequências de até 3 símbolos seríamos capazes, né, de construir através de um alfabeto de um conjunto de 26 símbolos, certo? Ou seja, eu poderia ter um único símbolo, 2 símbolos ou 3 símbolos, uma concatenação de 2, uma concatenação de 3 ou apenas um único símbolo. Bem, aplicando as técnicas que nós aprendemos nesse capítulo, nós chegamos a um número, correto? E só que tinha um porém. Bom, como é que eu construo essa sequência? Né? Como é que eu vou construir essas sequências? Desculpe. Isso daí não tinha sido comentado. Tá certo? Eu até falava para você sobre isso. O que a gente vai ver agora é justamente, né, algoritmos que, baseado naquela técnica de contagem que nós aplicamos, eu poderei construir o conjunto que eu contei, que eu enumerei. E um dos exemplos que nós vamos ver é justamente esse exemplo
da sequência com até com concatenação de três símbolos. Vamos voltar aqui para a nossa lousa digital, porque tem uns detalhes importantes para a gente trabalhar aqui, certo? Bem, então, colocado isso daqui, acredito eu que está todo mundo, você compreendeu direitinho, né? Que que a gente vai ver também aqui nesse enunciado, aliás, nesse capítulo, nessa seção. E agora vamos aqui a um detalhezinho interessante. Bem, os algoritmos que a gente vai trabalhar aqui, eles estarão em pseudocódigo, certo? O que é que isso quer dizer? Nós não vamos utilizar nenhuma linguagem de programação. Esse pseudocódigo já é velho conhecido seu, né? Em lógica de programação. Você utilizou muito antes de ser apresentada uma linguagem de programação. Você utilizou muito pseudocódigo, né? O chamado Portugal, tá bom? Então nós vamos trabalhar com esses pseudocódigos. O bom do pseudocódigo é que ele é uma abstração. Então a ideia do pseudocódigo lhe dar uma espécie de rascunho daquilo que você pode escrever na linguagem de programação da sua preferência. Bem, nesse nosso pseudocódigo nós vamos adotar uma convençãozinha que essa seta vai ser meu operador de atribuição. Então aqui nós temos que a variável x recebe o valor da variável y, né? Ou seja, eu vou copiar o conteúdo de x para a variável y, e também poderemos trabalhar com atribuições como essa daqui, que já são velhas, conhecidas de vocês, né? Então, ou seja, a variável x vai receber o conteúdo dela mesma adicionado de 1, né? Então aqui não é nenhum mistério para quem já estudou lógica de programação. Lembrando que essa operação aqui, do ponto de vista da matemática, ela é um tanto exótica, né? Certo? Então, isso daqui já deixa os matemáticos de orelha em pé. Bem, vamos aqui para o nosso slide, porque precisamos comentar algumas definições. Bem, primeira definição que a gente está vendo aí, né? Só para refrescar a memória de vocês, é a definição de algoritmo, né? Refrescar a sua memória. Então, o algoritmo é uma lista de instruções para se fazer alguma coisa. Bem, quando a gente estuda lógica de programação, em geral, nós costumamos acreditar que o pseudocódigo que nós escrevemos é o algoritmo. Mas, dando uma lida nesse livro, o autor ele usa uma abordagem que eu achei bastante interessante e que, acredito eu, vale a pena você também conhecer. Para ele, o algoritmo ele é uma entidade mais abstrata, certo? O pseudocódigo é como se fosse a materialização do algoritmo, certo? Eu acredito que você entendeu direitinho. Qualquer coisa a gente discute isso com mais detalhes no nosso encontro síncrono, beleza? Bem, em todo algoritmo a gente vai trabalhar com a ideia de variáveis, né? Outra coisa que também não é novidade para você. Na matemática e em ciência da computação, os algoritmos manipulam variáveis, né? Na matemática, as variáveis em geral são as incógnitas, né? O x, o y, o w, beleza? Já na ciência da computação, a variável é um espaço de memória, né? Que vai receber um determinado valor e que, como o próprio nome diz, variável, ele pode mudar na execução do programa, beleza? Bem, dito isso, né, vamos aqui avançar um pouquinho. Bem, nós vamos inicialmente aplicar aqueles dois princípios que já eram velhos conhecidos da gente, que a gente estudou lá no início desse capítulo, que são o princípio da adição e o princípio da multiplicação. O princípio da adição, você deve estar lembrado que nós utilizávamos ele quando eu tinha conjuntos disjuntos, ou seja, quando eu tinha eventos que não tinham relação com o outro, né? Vamos lembrar aqui daquele exemplo da bicicleta e do carro. O camarada que queria ir para o trabalho, né, de casa para o trabalho, ou de bicicleta ou de carro. Então, lembrando que no caso do princípio da adição também está inerente à ideia de disjunção. Já o princípio da multiplicação, só para refrescar a sua memória, os eventos eles têm ligação com o outro, e no princípio da multiplicação nós também temos uma ligação muito forte com o produto cartesiano, certo? Bem, mas como é que a gente vai abordar isso aqui nos algoritmos? Vamos voltar aqui para a nossa lousa, certo? Para a gente poder analisar uns detalhes interessantes. Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, um momentinho. Baixar aqui essa lousa.
Isso, pronto. Aqui, beleza. Gente, quando eu me refiro à sequência de operações, certo? Operações em sequência, eu estarei aplicando o princípio da adição, tá certo? O princípio da adição vai se referir às chamadas sequências de operações. Sequências de operações, em geral, né, são aqueles algoritmos sequenciais, que foram os primeiros algoritmos que você aprendeu lá na lógica de programação. Bem, vamos observar aqui esse primeiro caso. Nesse primeiro caso, a variável y está recebendo a soma da variável x, né, de várias cópias da variável x. Eu tenho aqui uma soma, duas somas, três somas, quatro somas. Então, eu tenho quatro operações em sequência aqui, certo? Eu não tenho do ponto de vista computacional, eu não tenho somente uma operação de soma, eu tenho quatro somas, né? Então, essa cópia de x soma com essa cópia de x, o resultado dela soma com essa outra cópia e assim sucessivamente. Então, eu tenho quatro operações, certo? Bonitinho. Já aqui eu tenho duas operações. A variável y está recebendo a soma, aliás, a variável y não, a variável z, desculpa. Então ele recebe a soma dessa cópia de y com essa outra e esse resultado soma com esse outro resultado aqui. Então aqui eu tenho duas operações, certo? Bem, isso daqui eu posso analisar a partir da perspectiva do princípio da adição. Portanto, voltemos aqui para o nosso slide, certo? Voltemos para o nosso slide. O que é que nós temos aqui? Se a instrução 1 requer n operações de um certo tipo e a instrução 2 requer n operações, então o segmento instrução 1 e instrução 2 requer no total m mais n operações. Beleza? Então vejam que cada instrução aqui, né, ele está colocando como sendo algo que vai requerer um m ou um n número de operações. Voltemos lá para o nosso exemplo. Certo? Vamos lá para o nosso exemplo. Aqui eu tenho quatro operações. Essa instrução aqui ela requer quatro operações. Essa outra instrução aqui requer duas operações. Então, eu acredito que você compreendeu a diferença que deixou bem clara aí, que há entre instrução e operação. Então, uma instrução, do ponto de vista que nós estamos analisando aqui, a partir dessa perspectiva do pensamento quantitativo, é um conjunto de operações, tá bom? Então, não confundir, achar que uma instrução é uma operação. Às vezes acontece de uma instrução ser uma operação, mas uma instrução podem ser várias operações. Beleza? Bem, e quanto ao princípio da multiplicação, né? No princípio da multiplicação, diz que se a instrução x requer n operações de um certo tipo e a instrução y requer n operações, então um laço que repete a instrução x n vezes requer m vezes n operações. Ou seja, quando nós falamos de laços, né, de loops, nós estamos nos referindo ao princípio da multiplicação. Vamos lá para a nossa lousa digital, porque tem um outro ponto interessante aqui. A gente fala sobre laços. Um minutinho, vamos só mudar aqui. Então, nós temos aqui, descer um pouquinho mais aqui a lousa. Nós temos aqui uma definição. Eu gostei dessa definição, uma definiçãozinha bem matemática a respeito de laços. Diz o seguinte: seja I um conjunto finito totalmente ordenado. Então, eu tenho aqui um determinado I, como sendo um conjunto, esse conjunto ele é finito e ele está ordenado. Então, o laço para é isso aqui, ou seja, tem um para I, esse daqui é um I minúsculo, pertencente ao conjunto I, né? Ou seja, para I, como elemento do conjunto I, fazer, né, a instrução ou conjunto de instruções. Quando você conheceu a estrutura de repetição para lá na disciplina de lógica de programação, acredito eu que foi apresentado a você a partir de uma perspectiva bem diferente. Mas aqui o grande barato é você olhar para uma estrutura para a partir de uma visão mais matemática. Ou seja, quando você vai trabalhar uma estrutura de repetição, você estará, né,
de alguma maneira inserido, né, na contagem ou na manipulação de um conjunto de dados, de um conjunto de elementos, certo? Então seria mais ou menos isso. E essa instrução para, esse laço para, ele precisa o quê? Percorrer esse conjunto. Então, para o i pertencente a esse conjunto, então por isso que o conjunto tem que ser finito e tem que ser ordenado, porque o para prescinde o quê? Que eu vou começar de um primeiro elemento até chegar no último elemento. Beleza? Bem, nós temos aqui um exemplo que eu quero comentar com você, né? Para i pertencente a esse conjunto, né? Então o elemento i pertence a esse conjunto, ou seja, eu vou trabalhar com cada um desses conjuntos, fazer essa instrução, imprimir, veja aqui que é uma instrução de saída, né? Então eu vou imprimir essa soma aqui, essas três somas. Na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo os múltiplos de 3 desse meu conjunto aqui, né? Vamos chamar esse conjunto de conjunto I, certo? Então eu estou imprimindo aqui o múltiplo de 3 desse conjunto. Ou seja, até eu chegar no N, na primeira execução do laço eu vou imprimir 3, na segunda eu vou imprimir 6, na terceira eu vou imprimir 9, e assim sucessivamente. Beleza? Então, quantas vezes essa instrução aqui vai ser realizada? Certo? Eis a questão. Ora, aqui eu tenho essa instrução aqui, ela tem duas somas, certo? Então, ela vai ser executada o quê? 2 vezes n. Por que 2 vezes n? Esse n aqui é nada mais nada menos do que o tamanho do meu conjunto, certo? A quantidade de elementos do meu conjunto. Por quê? Porque eu vou aplicar o princípio da multiplicação, né? M vezes n, certo? De acordo com o que você viu ali no slide. Beleza? Bom, temos um outro exemplo aqui, exemplozinho bem bacaninha. Opa, deixa eu só parar aqui. Nesse exemplo, o que é que nós vamos ter? Eu tenho aqui um S, certo? Esse S aqui vai receber um zero, então ele vai ser, ele está recebendo aqui um valor. E aqui eu tenho um para que vai percorrer um determinado conjunto numérico. E o que é que nós vamos fazer aqui? Essa instrução S recebe S mais I. Bem, quantas vezes essa instrução vai ser realizada? Vai ser realizada N vezes 1. Por que N vezes 1? Porque aqui eu tenho apenas uma instrução sendo realizada, certo? Então aqui eu tenho um comando, mas que realiza só uma instrução. Aqui eu tenho um comando que realiza duas instruções. Por isso eu preciso, uma instrução vezes N, que é a quantidade de elementos aqui do meu conjunto. Aqui foi 2 vezes N, porque eram duas instruções, né? Duas instruções. E vezes 2 esse meu conjunto, beleza? Bom, dito isso, acredito que ficou claro para você como é que nós vamos aplicar o princípio da adição e o princípio da multiplicação. O princípio da adição a gente aplica em instruções sequenciais, em sequência de instruções, lembrando que em uma determinada linha de código eu posso ter mais de uma instrução, certo? E o princípio da multiplicação nós aplicamos quando nós trabalhamos com laço, beleza? Bom, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse nosso papo, beleza? Só para fechar essa discussão inicial, vamos aqui dar uma olhadinha nesse exemplo. Então eu tenho o conjunto B, que é o conjunto de clientes do café da manhã, e tem um conjunto L, que é o conjunto de clientes do almoço. A quantidade de elementos do conjunto B foi 25, a quantidade de elementos do conjunto L foi 37. E aí eu tenho esse algoritmo. Pergunto, quantas instruções foram realizadas aqui? Lembrando o seguinte, cada café da manhã e cada almoço é uma instrução. Se eu servir 25 cafés da manhã para 25 pessoas e se eu servir 37 almoços para 37 clientes, então a quantidade total de instruções que eu realizei, né, nesse algoritmo aqui é a soma 25 mais 37. Tranquilo? Bom, vamos aqui a um outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui, seja X o conjunto formado pelo produto cartesiano em que A tem M elementos e B tem N elementos, né? E o nosso pseudocódigo a seguir, ele vai verificar se o par ordenado AB pertence ao conjunto X. Então veja bem,
Esse é um típico problema de busca, né? Ele vai verificar se um determinado par ordenado pertence, né, a esse conjunto X. Observe que eu tenho um par que vai que vai percorrer o conjunto A, ele tem um outro par que percorre o conjunto B, e aí eu vou verificar se um determinado elemento do conjunto A e o do conjunto B são iguais a esse par AB, certo? Então, eu quero saber quantas vezes essa comparação é realizada. Então, quantas vezes ela é realizada, eu aplico o princípio da multiplicação. Ou seja, ele vai realizar m vezes n. Então, o m seria o tamanho do conjunto A, o n seria o tamanho do conjunto B. Beleza? Então, aí, com isso, a gente conclui essa parte de voltado para os princípios básicos da aplicação de princípio de contagem aos algoritmos. Bem, agora a gente vai avançar um pouquinho, né? Entendemos como é que eu posso contar instruções, sejam elas utilizando o princípio da multiplicação, seja utilizando o princípio da adição. Agora vamos pegar, né, um determinado problema que eu já contei os elementos daquele conjunto e vou criar aquele conjunto. E também, ao mesmo tempo, vamos contar quantas instruções ele realiza. Bem, eu trouxe para você aquele exemplo que a gente trabalhou também já em vídeos passados e que eu também falei na introdução deste vídeo, né? Então, quantas cadeias de profundidade 3 podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 símbolos? Bom, vamos só desenhar novamente para você ter refrescar sua memória bem direitinho. Bom, vamos agora para a nossa lousa digital só para refrescar a sua memória a respeito desse problema. Beleza? Então, turma, deixa eu sumir aqui um pouquinho que eu acabei... Pronto. Então, nós temos o seguinte, a questão o nosso problema perguntava quantos símbolos, né, eu posso formar com uma cadeia com até 3 caracteres. Nós tínhamos um conjunto de 26 símbolos, eu posso utilizar cada um desses símbolos aqui, né, nessa cadeia. O problema também dizia, né, aliás, o problema não me dava nenhuma restrição, ou seja, eu poderia repetir os símbolos. Só recordando a memória de vocês. Então, aqui, né, com apenas um símbolo, eu poderia ter até 26, né? Então, aqui poderia ser uma cadeia com um desses 26 símbolos. Aqui eu poderia ter 26, aqui poderia ter 26. Então, nesse caso aqui é 26 elevado ao quadrado. E aqui nessa terceira, né, eu tenho 26 ao cubo. Ora, então, o total de símbolos que eu posso escrever é 26 mais 26 ao quadrado mais 26 ao cubo. Lembrando que, deixa eu voltar aqui a aparecer... Pronto, voltei. Então, lembrando que nesse caso aqui, nesse exemplo, foi um exemplo que a gente teve que aplicar simultaneamente o princípio da multiplicação e o princípio da adição, correto? Bom, aqui a gente já viu, então isso aqui não é mais nenhuma novidade para você. Só que agora, o que é que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar um algoritmo que descreve o conjunto que nós formamos, né, a partir dessa operação aqui, ok? Então vamos lá para o nosso slide para você poder ver bem direitinho. E é um algoritmo super simples, não tem muito mistério. Só mudar aqui. Então lá vamos nós. Pronto, nosso algoritmo aqui está tranquilo. Nosso algoritmo tem 3 laços. Um laço para imprimir uma cadeia com apenas um caractere. Um laço para imprimir uma cadeia com 2 caracteres, ó, CD. E aqui eu tenho um laço dentro de outro, desculpa. Então aqui, quantas vezes isso daqui vai ser executado? Ora, 26 vezes, porque o conjunto A tem 26, tem tamanho 26. Já essa instrução aqui vai ser executada quantas vezes? 26 ao quadrado, porque tem 26 símbolos do A nesse laço e 26 do A nesse outro laço. E o último laço, que são 3 ao todo, 3 encadeados, para imprimir essa cadeia CDE,
ele vai executar 26 ao cubo. Ou seja, se eu pedir para você calcular quantas vezes a instrução imprimir vai ser executada nesse algoritmo aqui, você já sabe, porque foi aquele cálculo que a gente realizou para dizer quantos elementos teria esse conjunto que é formado por esses caracteres, beleza? E aqui nós acabamos de ter um algoritmo que descreve o conjunto, como eu falei para você. Uma coisa é contar a quantidade de elementos do conjunto. Se eu posso contar a quantidade de elementos do conjunto, eu posso criar um algoritmo para descrever esse conjunto, ou seja, para construir o bendito conjunto, beleza? Bom, até aí tudo bem? Acredito eu que sim. Vamos aqui para um outro exemplo que já é conhecido seu. Nesse exemplo, o que é que nós temos? Temos aquela a estrutura, onde eu tinha três quadradinhos que eu poderia pintar de vermelho, verde ou azul, né? Desde que as cores adjacentes não fossem repetidas. Ou seja, quando eu pintar um quadradinho de vermelho, eu posso ter ou um quadradinho verde ou um quadradinho azul. Quando eu pintar um quadradinho, o segundo quadradinho de azul, né, nesse caso aqui, ele pode ser ou vermelho ou, aliás, aqui verde, né, desculpa. Então, se eu pinto o quadradinho de verde, o último quadradinho pode ser ou vermelho ou pode ser azul. Se eu pinto o segundo quadradinho de azul, o terceiro pode ser ou vermelho ou verde. E aqui embaixo, nos nós folha dessa árvore, né, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ao todo, eu posso ter 12, né, 12 estruturazinhas dessa, né, de 3 quadradinhos, com as cores pintadas de acordo com aquela restrição que foi colocada no problema. Bom, esse 12 a gente calculou lá nos vídeos passados. Só que agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver um algoritmo que descreve esse conjunto aqui. Mas antes de mais nada, é preciso a gente recordar lá da teoria de conjuntos a operação de diferença de conjuntos. Então, se eu tenho um conjunto U menos um determinado subconjunto X, eu vou representar dessa maneira aqui. Ou eu posso também representar a diferença de conjuntos a partir da operação de interseção. Então, U interseção complemento de X, certo? Então, eu teria a diferença. Lembrando que o conjunto U é o conjunto universo, né? Bem, para a gente construir esse conjunto aqui, né, que seria o conjunto de todas essas combinações aqui, eu preciso de três paras encadeadas, 3 laços encadeados. No primeiro laço eu tenho para C de A, então esse A é o conjunto das cores, né? Eu vou escolher uma cor, né? Dentro desse laço eu coloco um outro laço que eu vou escolher uma cor menos a cor que eu escolhi anteriormente, né? Então, quando eu faço essa operação de diferença, né? Veja que isso aqui é pseudocódigo, assim, a ideia é bem mais abstrata, né? Se você fosse implementar isso na linguagem de programação, com certeza você teria que utilizar outros meios. Bom, a ideia aqui é o seguinte, que o D vai ser do conjunto A menos o que eu escolhi aqui no C, certo? No laço anterior. E o E vai ser o conjunto A menos aquilo que eu escolhi no conjunto T. Pode até ser a mesma cor que eu escolhi aqui no C. E aí, no final das contas, você vai imprimir CDE, que é justamente cada um desses quadradinhos aqui. Pronto, mais um exemplo de como você pode, através de um princípio de contagem, né, escrever um algoritmo que vai descrever o conjunto. Para a gente finalizar essa videoaula, falta só falar sobre vetores. Vetores é uma outra estrutura que você já conhece, lá da lógica de programação, mas agora a gente vai ver a partir também de uma perspectiva mais matemática. Vamos aqui começar com a definição, né? Então, uma definição, aqui para nós da matemática discreta, de vetor um vetor é uma sequência de variáveis, certo? Nada mais, nada menos do que x1, x2, x3 até xn. Então, isso daqui é a definição de vetor a partir da perspectiva da matemática discreta. Temos aqui um exemplo, né? Um exemplo que é bem trivial para você, que já estudou programação. E aí vem uma questão. Será que
eu posso contar operações, né, as instruções, da mesma forma, aplicando o princípio da soma e o princípio da multiplicação, do mesmo jeito que eu aplico nas estruturas que não são vetores, naqueles laços que a gente fez anteriormente. Será que em toda operação de vetor eu posso aplicar os mesmos princípios? Bom, é isso que a gente vai discutir agora, tá certo? Bom, para isso, temos aqui um pseudocódigo. Nesse pseudocódigo aqui, nós temos o seguinte. Esse pseudocódigo ele vai percorrer um vetor, né? E ele vai comparar, né? Aliás, ele vai percorrer dois vetores. Aliás, ele vai percorrer um vetor e se vai verificar, certo? Se os elementos de um vetor... Aliás, são dois vetores, desculpa. Desculpa aqui se eu fiz uma confusão, mas na verdade são dois vetores, desculpa. Então ele vai percorrer dois vetores, I e J, e vai comparar se o primeiro elemento daquele vetor, né, ele é semelhante ao segundo elemento do outro vetor, certo? Ok? Bom, peraí, turma, esquece o que eu disse, eu me confundi totalmente. Na verdade, ele vai percorrer um único vetor e vai comparar se há elementos iguais nesse vetor. Desculpa, mil perdões aí, às vezes a gente acaba se atrapalhando nisso daqui, tá certo? Então é isso. Ele vai percorrer um vetor de tamanho n e vai comparar elemento a elemento para identificar se há elementos iguais ou não nesse vetor. Se houver um elemento igual, ele vai contar, né? Veja bem, ó, esse T ele funciona como um acumulador, velho conhecido de vocês. T recebe T mais 1, então ele vai realizar essa instrução, essa soma, se x1, xi for igual a xy. Ou seja, se o elemento que está na posição I for igual ao elemento na posição J. Observe que nesse caso aqui, ele começa do primeiro e vai até o último, né? E depois dentro ele vai pegar cada um desses elementos e comparar com o segundo, com o terceiro e até o último. Na verdade, esse daqui vai até o penúltimo, desculpa, certo? Então, a pergunta eu posso aplicar o mesmo princípio da multiplicação m vezes n para calcular quantas vezes essa instrução é realizada? Né? Essa instrução aqui dentro é realizada? Não posso, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho esse se, tenho essa igualdade, e ele só vai realizar essa instrução quando ele entrar, né, nesse se, ou seja, quando esse teste lógico aqui for verdadeiro. Vamos observar aqui essa tabela, que nesse caso aqui, ó, eu tenho um vetorzinho com 4 posições, está aqui a variável t, a variável i, a variável j, né, do slide anterior, e você vai ver que a variável t, né, ela vai até um determinado momento aqui, né, ela vai estar zerada, certo? Porque a comparação, né, o vetor não encontrou nenhum número igual. Aí veja bem, ó, bem aqui ele encontra 50 igual a 50, né? O 50 da posição 2 é igual ao 50 da posição 3. Então aqui foi incrementado em 1, correto? Então a operação lá da variável t foi incrementada, certo? Então nesse caso aqui eu não posso utilizar simplesmente m vezes n. Então nesse caso o que é que nós observamos? Que as comparações, né, elas são feitas por pares. Opa, voltemos, espera aí. São feitas por pares, em que o i é menor do que o j. Nesse caso, eu vou aplicar quem? Princípio da seleção, que a gente já viu lá nos vídeos anteriores, né? E assim eu vou calcular quantas vezes a minha operação aquela operação ela pode ser realizada, beleza? Bom, dito isso, nós encerramos esse vídeo por aqui. Ficou um pouco longo, a minha intenção era fazer um pouco menor, mas já está dando 35 minutos. Mas com isso a gente encerra essa
essa nossa discussão do capítulo 4, certo? Então, o capítulo 4 encerrou aqui, vimos pensamento lógico, pensamento recursivo, pensamento quantitativo, pensamento relacional e agora o pensamento quantitativo, beleza? Falta somente para a gente fechar, né, o pensamento analítico, que é o capítulo 5, e o pensamento em casos, né, aliás, como diz aqui o autor do livro, pensamento através de aplicações, que é o capítulo 6. Bem, esse capítulo 6 eu vou tentar condensar ele, né, num único vídeo. Ele é bastante extenso, mas eu vou pegar alguns pontos dele e tentar condensar num único vídeo. E no capítulo 5 também eu vou tentar fazer somente mais um vídeo. Ou seja, depois desse vídeo nós vamos ter, talvez, para essa disciplina de matemática discreta, mais 2 vídeos ou não. Vai depender também do desenrolar da coisa toda, tá certo? Bom, então eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Encontro você talvez no próximo vídeo ou no nosso momento síncrono, caso você seja meu aluno. Grande abraço e até a próxima.